Boa tarde a todos. Eu queria deixar esse vídeo aqui para explicar às pessoas que têm corrido por aí histórias de que o problema do Brasil é a corrupção. Bem, eu quero apenas rapidamente explicar porque eu acho que isso não é verdade. Primeiramente, é bom deixar claro que Dilma foi tirada da presidência não por causa de corrupção. Dilma foi tirada da presidência também pela questão da corrupção, mas principalmente pela questão econômica. Como argumento do que eu estou dizendo, eu gostaria de deixar claro que se observarem as datas que foram feitos grandes movimentos de corrupção, especialmente na Petrobras, foram no segundo governo de Lula, quando foi descoberto lá aquela questão do mensalão, aquela questão dos Correios, aí meio que a corrupção passou para os contratos e as formas de realização lá das licitações da Petrobras. E vejam, não teve nenhum problema naquele período, não teve nenhum risco de impeachment, muito pelo contrário, o Congresso estava basicamente tomado pelo governo, ele fazia o que queria do ponto de vista de emendas e de projetos de lei, e não teve nenhum problema de corrupção. Na verdade, naquele período, Lula estava quase com 80% de aprovação, e quem ousasse falar dele estaria falando quase de um semideus brasileiro naquela época. E não teve nenhum problema. O que foi que aconteceu? Foi porque descobriram a corrupção? Não, não foi não. Foi porque em um dado momento, o modelo brasileiro que o PT adotou para si, que por si só já é de extrema auto-questionamento sobre a forma como o Brasil é organizado, o PT não só não mudou isso, como abraçou isso de uma maneira terrível, levando até as últimas consequências do ponto de vista de uso da máquina pública, que já nem deveria existir da forma como existe. Ainda assim ele usou isso de todas as formas possíveis. Então, Dilma saiu não foi por causa de corrupção. Dilma saiu primeiro, claro, pela questão da corrupção, que é uma questão perceptível na concepção dos brasileiros, mas a questão econômica pesou bastante. O Brasil estava com a inflação alta, o dólar estava subindo. Então, muitas coisas que aconteceu no Brasil foram exatamente por causa da situação econômica, especialmente no começo do segundo mandato de Dilma, como já estava claro que o Brasil não tinha mais condições, o Brasil estava devendo bastante, então as coisas não estavam andando do jeito esperado. Então esse foi o principal motivo que Dilma saiu. E por que eu digo que o problema do Brasil não é a corrupção? Eu digo que o problema do Brasil é um completa e total agigantamento do Estado, do ponto de vista de instituições, do ponto de vista de empresas estatais que nem precisavam existir, do ponto de vista de ações que sempre presumem que do outro lado vai ter uma pessoa ou vai ter um grupo de pessoas que vão trabalhar como anjos e trabalhar sem defeito, e trabalhar sem erro, e trabalhar com o mesmo estímulo que qualquer outra pessoa teria se ela estivesse sendo de fato recebendo os méritos daquele trabalho dela. Então, eu gostaria realmente de explicar e que essa situação brasileira que nos encontramos hoje é fruto de, vamos dizer, uma ingenuidade das leis brasileiras e de uma manutenção de um sistema que claramente não dá certo. O auge disso e o auge da forma como foi feito realmente se deu no PT, especialmente no segundo mandato de Lula. Mas quando se viu que já não se sustentava mais, quando já se viu que aquilo gerava o caos econômico, foi realmente quando se teve também aquele argumento jurídico e se juntou ao argumento político, e de fato Dilma saiu. Mas não foi por causa de corrupção. Se o Brasil estivesse bem, Dilma estaria sendo presidente até hoje.